Olha, gente, que interessante o resultado dessa pesquisa. Frustração, como você lida? 40% respondeu, não lido. 40% respondeu, considero um fracasso. 20% respondeu, me sinto mal, mas a vida é assim, né? E 0% respondeu, sinto a dor todinha e procuro compreender. Essa pesquisa, ela é bem reveladora, bem sintomática de como nós, enquanto coletivo e individualmente também, fomos educados a lidar com a nossa dor, porque a dor é uma dimensão da vida necessária, faz parte. Todo mundo nesse mundo, mesmo aqueles que possam contar com pais, famílias abundantes, empregos abundantes, todo mundo vai ter que em algum momento entrar em contato com a dor de não ter tido as suas expectativas atendidas, de não ter o seu planejamento realizado conforme o seu controle. Isso para o ego é muito frustrante, é muito doloroso. Só que a gente não pode esquecer que o ego ele é uma construção histórica, cultural, ali da nossa infância, dentro do nosso núcleo familiar, e que ele muitas vezes é reativo. Ou seja, muitas vezes a gente toma determinadas ideias, comportamentos, acreditando que aquilo é o melhor pra gente, porque a gente espelhou, aprendeu a ver que era aquele caminho que dava certo, mas nem sempre ele tá coerente, alinhado com a verdade mais profunda, com a singularidade do meu ser. Mesmo dentro de uma família, mesmo dentro de uma cultura. Então, é saudável que o nosso ego seja frustrado em muitos momentos da vida, nos realinhando com o nosso propósito, com o que realmente a gente precisa focar, investir energia. E a frustração, ela é um lugar muito difícil de sentir. Muito difícil, porque o ego murcha. Ele é frustrado, ele tem que entrar em contato com a dimensão em que ele não tem controle, em que ele não pode fazer nada para mudar a situação, em que ele não pode barganhar, em que ele não pode fazer promessa, ele só tem que aceitar as coisas como elas se apresentaram. Às vezes aceitar as coisas como elas são. Então, nós aqui no Ocidente, principalmente, a gente não foi educado para lidar com a frustração. Então esse resultado, ele é bem revelador mesmo. 40% diz eu não lido com a frustração. Mas como a dor faz parte da vida, ou seja, a frustração é o subproduto de sentir essa dor, e 40% não está lidando com a dor, como é que acontece essa mecânica de fuga? Aí quando a dor surge, quando a frustração surge, ou a gente vai comer demais para amortecer, anestesiar a dor dessa frustração, ou beber demais, ou comprar demais, ou fazer sexo demais, ou usar demais a internet. A gente vai ali buscar anestesiar essa dor de se sentir frustrado através de excessos, de mecanismos compensatórios para preencher esse vazio que chegou com a não realização do meu projeto, da minha expectativa. Então, é muito comum, por exemplo, que nós encontremos adultos que não consigam lidar com o fim de um relacionamento. Alguém terminou com alguém aí e essa pessoa se vê numa dor tão profunda de ter levado um fora, de ter sido rejeitado e não teve desde criança a chance de lidar com a frustração, ou seja, de construir um calibre emocional para lidar com o não, para lidar com a rejeição, para lidar com o abandono, que muitas vezes esse adulto, lidando com situações como essa de frustração, ele pensa em se matar, ele pensa em dar fim à própria vida de alguma forma, mesmo que seja pelo suicídio inconsciente. Então, a frustração ela é fundamental na vida do ser humano. Ela nos traz a humildade que nos coloca no devido lugar de pequenos, que por sua vez inspira a capacidade de confiar que existem mamãe e papai na dimensão biológica, mas também na dimensão simbólica, a me guiar. Eu não sou órfã. Eu tenho guiança. Eu tenho quem me proteja. Eu tenho quem me oriente. Mas muitas vezes a gente só experimenta esse lugar quando tem o ego frustrado. Quando a gente fez todo um planejamento e não saiu, porque não era para sair do jeito que eu esperei.
Ou seja, o ego ali, ele não foi fortalecido, ele não foi arrogado. Então essa pessoa foi levada para um lugar de aceitação, de ter que aceitar de qualquer forma, de se ver pequeno e a partir daí se entregar para uma guiança maior, uma ajuda maior, que pode ser um professor, um terapeuta, pai, mãe, um mestre, um grupo de pessoas, né? Então, muito interessante esse resultado. E olhando também para os 40% que olha como um fracasso. A gente vive numa cultura em que a competição ela é tão fomentada que se alguém não tem o seu planejamento realizado, ele costuma olhar para isso como um fracasso, como uma incompetência, como uma insuficiência. Gente, isso é puramente cultural. É puramente fruto de uma cultura social, econômica, que se alicerçou sobre a carência de cada um, né? Se eu tô carente, eu preciso competir, eu preciso o tempo todo estar aqui provando para mim, para o mundo, que eu posso, que eu sou melhor, que eu faço mais, que eu bato recordes. Então, se de repente o meu planejamento é frustrado, eu vou para o extremo oposto, para esse lugar de incompetência, de insuficiência, mas isso é puramente cultural. A frustração faz parte do desenvolvimento da expansão da consciência. Precisamos aprender a nos frustrar, a lidar com essa dimensão da vida.